Apesar de o desempenho da economia canadense não ser tão bom, os dados econômicos da zona euro também têm sido mistos. Peter Lavelle, PureFX. Uma enxurrada de dados econômicos do Canadá foi divulgada na sexta-feira, e o item de mais destaque talvez tenha sido a variação no emprego, que ultrapassou os 31 mil. Com isso em mente, qual é a sua previsão do par euro-dólar canadense para um mês? Eu acredito que a força do euro deva aumentar por causa dos fracos dados de emprego do Canadá, que indicaram uma perda de 31 mil postos de trabalho, elevando a taxa de desemprego em 0,1%. Obviamente, isso vai ter um impacto sobre a economia do país e enfraquecer a moeda canadense. O Canadá parece estar passando por uma de suas expansões mais fracas da história. A economia doméstica lenta e os preços do petróleo mais baixos estão prejudicando quaisquer perspectivas de crescimento sustentável. Qual é a sua previsão do par de moedas para 3 meses? Minha expectativa é de que a taxa de câmbio ficará mais constante, porque apesar do desempenho da economia canadense não ser tão bom, os dados econômicos da zona euro também têm sido mistos. Por exemplo, os pedidos às fábricas alemãs para junho caíram 0,4%, em comparação com as estimativas de um aumento de 0,6%. A Alemanha é a maior economia da zona euro. Portanto, isso não reflete bem na economia do bloco. Além disso, os testes de estresse dos bancos da zona euro na semana passada sugeriram que o setor bancário anda muito mal, particularmente o Banco Monte dei Paschi, que é o mais antigo do mundo. O teste indicou que, se houver mais uma crise financeira, o banco entraria em colapso e isso poderia causar mais problemas para o setor bancário da zona euro. Portanto, mesmo que a economia canadense não esteja se saindo muito bem, a zona euro também não está em bom estado, o que deve manter a taxa de câmbio mais estável pelos próximos meses. Uma resolução para a saída do Reino Unido da União Europeia ainda parece estar longe, e os mercados continuam buscando alguma certeza para os problemas causados pelo referendo. Qual é a sua previsão do par para 12 meses? A previsão para 12 meses é muito difícil, porque não sabemos que tipo de relação o Reino Unido terá com a União Europeia. E dependendo disso, a economia da zona euro poderia ser tão afetada como a economia britânica por alguns anos. Por outro lado, em se tratando do Canadá, os dados não são muito bons no curto prazo, considerando a perda de 31 mil postos de trabalho. Entretanto, o Banco do Canadá está bastante otimista em relação às perspectivas econômicas para o país na segunda metade deste ano. Na semana passada, o governador do Banco do Canadá disse que a recuperação das exportações do país vai bem e espera que a economia cresça 3,5% no terceiro trimestre. How the Bank of Canada is expecting Canada's economy to expand 3.5% in Q3. Nesse sentido, considerando os fatores bons e ruins para ambas economias e sem mais dados para que tenhamos mais informações, minha expectativa é de que a taxa de câmbio permaneça mais ou menos constante pelos próximos 12 meses. Obrigado pela participação, Peter. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações durante a semana. Até mais!